Sou o professor Joel e vamos aí para mais um Foco no Saresp. Hoje o foco vai ser Matemática e Ciências do sexto ano, tá bom? Então vamos lá, ó, a primeira perguntinha aí, ela vai falar sobre número natural. Então quando falamos de número natural, qual é o menor divisor natural de um número? Alternativa A, 1. Alternativa B, 2. Alternativa C, 3. Alternativa D, o mesmo número. Tempo. Resposta correta. Alternativa A, número 1. Então, né, o menor divisor natural de um número natural é 1. Não esqueça. Questão número 2. Todo número natural é: alternativa A, fracionado. Alternativa B, inteiro e positivo. Alternativa C, inteiro, negativo e positivo. Alternativa D, decimal. Tempo. Resposta correta, alternativa B, inteiro e positivo. Então, os números naturais, né, são representados aí pela letra N e vão do zero até o infinito, sendo sempre inteiros e positivos. Se caso o conjunto dos números naturais não tiver o zero, né, então essa letra N vai apresentar um asteriscozinho. E aí vai começar do 1 em diante. Tá bom? Questão número 3. O maior divisor de um número natural é: alternativa A é 1 bilhão. Alternativa B é o próprio número natural, ou seja, ele mesmo. Alternativa C, 10. Alternativa D, qualquer outro número natural. Tempo. Resposta correta, alternativa B. É o próprio número natural, ou seja, ele mesmo. Então, o maior divisor natural de um número natural é sempre o próprio número, tá bom? Questão número 4. Qual a sequência de divisores naturais de 32? Alternativa A, 1, 2, 3, 5, 10, 32. Alternativa B, 3, 9, 18, 32. Alternativa C, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Alternativa D, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Tempo. Resposta correta, alternativa C. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então, né, nós temos aí a sequência dos divisores. Por que que é só 32? Dá para eu dividir por 2? Dá. E aí vai dar 16. 16 dá para eu dividir por 2? Dá. E aí vai dar 8. 8 dá para eu dividir por 2? Dá. E aí vai dar 4. E 4 dá para eu dividir por 2? Dá. E vai dar 2. E 2 dá para dividir por quê? Por 2, né? Que vai dar 1. Tá bom? Por outro lado, 1. Eu posso multiplicar 1 por 2, que vai dar 2. Posso multiplicar 2 por 2, que vai dar 4. Posso multiplicar 2 por 4, que vai dar 8. Posso multiplicar 2 por 6, 2 por 8, que vai dar 16. E posso multiplicar 16 por 2, que vai dar 32. Questão número 5. O número natural é classificado como primo quando: A, somente é divisível por 1. Alternativa B, somente é divisível por ele mesmo. Alternativa C, quando também é chamado de composto. Alternativa D, somente é divisível por 1 e por ele mesmo. Tempo.
Resposta correta. O número natural é classificado como primo quando somente é divisível por 1 e por ele mesmo. Questão número 6, matemática agora, ciências agora, propriedade da matéria. A capacidade de um material tem de ocupar um lugar no espaço chama-se: alternativa A, extensão, alternativa B, divisibilidade, alternativa C, impenetrabilidade, alternativa D, inércia. Tempo. Resposta correta, extensão. Então, a capacidade que um material tem de ocupar, né, um lugar no espaço é a extensão, tá bom? Questão número 7. A capacidade que a matéria tem de permanecer na situação em que se encontra, seja parado ou em movimento, a menos que uma força oposta seja aplicada, chama-se: alternativa A, extensão. Alternativa B, divisibilidade. Alternativa C, impenetrabilidade. Alternativa D, inércia. Tempo. Alternativa correta, D, inércia. Então, né, quando um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, a menos que uma força oposta o faça parar, por exemplo, ou ir em outra direção. O mesmo ocorre se está parado, ele precisa de uma força para se movimentar. É por isso que quando você está num ônibus, por exemplo, né, e você está lá a 30 por hora e ele freia, o seu corpo vai para frente, porque ele continua a 30 por hora. Né? Isso explica também o porquê você deve usar cinto de segurança, inclusive atrás. Porque no caso de um acidente grave, né, uma batida brusca, você pode voar por cima do banco da frente, machucando quem está na frente, além de se machucar. Então use cinto de segurança na frente e atrás. Quem conhece um pouquinho de física, usa cinto de segurança, né, quando está dentro do carro, em todos os assentos, ok? Questão número 8. A propriedade que afirma que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo chama-se: A, extensão. B, divisibilidade. C, impenetrabilidade. D, inércia. Tempo. Então, a propriedade da impenetrabilidade vai dizer que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, tá bom? Não se esqueçam disso, impenetrabilidade, ó, para poder ocupar ali, um vai destruir o outro, no mínimo, tá bom? Ou vai deslocar o outro. 9. É a capacidade que o material tem de se dividir em pedaços menores, até um certo limite, sendo que sem que perca suas características. Então a 9, de novo, ó, é a capacidade que o material tem de se dividir em pedaços menores até um certo limite sem que perca suas características. Alternativa A, extensão. Alternativa B, divisibilidade. Alternativa C, impenetrabilidade. Alternativa D, inércia. Então vamos ver qual é a resposta correta. Tempo. Divisibilidade. Então, divisibilidade é a capacidade que o material tem de se dividir em pedaços menores até um certo limite. Tá bom? Sem perder as propriedades. Muito bem. Vamos para a 10ª questão. É a propriedade que a matéria tem de reduzir seu tamanho quando submetida a uma força. Alternativa A, extensão. Alternativa B, divisibilidade. Alternativa C, compressibilidade. Alternativa D, inércia. Tempo. Resposta correta, compressibilidade. Então, né, você comprime lá a matéria até um certo limite antes dela se romper, tá? Esse aí é o princípio da compressibilidade. Última questão, número 11. É a propriedade que a matéria tem de retornar para o seu tamanho inicial quando a força que incide sobre ela cessa. Então você exerce uma força ali sobre a matéria, quando você deixa de exercer essa força, ela volta a estar como estava antes.
Aí qual é a alternativa correta dessa propriedade? Alternativa A, elasticidade. Alternativa B, divisibilidade. Alternativa C, compressibilidade. Alternativa D, inércia. Tempo! Resposta correta, elasticidade. Então, quando você aperta uma coisa ou estica e você solta, ela volta para o mesmo lugar. Essa propriedade é a propriedade da elasticidade. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Um abraço do professor Edi Joel.